uma questão muito individual, né? Da pessoa gostar mesmo. Ela tem que gostar para poder ela colocar um piso vinílico na casa dela, né? Às vezes também é questão de necessidade, né? Porque às vezes a pessoa não quer ter um custo tão alto, né? Que ela pode ter esse material aí, que é um piso vinílico, que pode ser substituído por uma cerâmica, né? Um porcelanato, que vai evitar muito quebra-quebra, né? Porque esse material aí é um processo muito rápido e muito fácil de fazer, né? No entanto, tem que ter profissionais, né, habilitados para fazer um trabalho desse. E assim, é uma questão assim, é de gosto mesmo, ou questão de gosto ou necessidade. Hoje a gente vai falar das vantagens e das desvantagens. Por que a gente vai falar nos dois pontos? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então, claro que a gente vai falar disso para poder vocês terem noção de fazer essa análise. É para mim? É aplicável na minha casa? Faz sentido para eu colocar na minha casa? Por isso que a gente vai apresentar para vocês essas questões. Como eu falei, essa imagem que está aí é de uma amostra que a gente participou e a gente utilizou o piso vinílico. Inclusive eu vou explicar aí. Repare que a gente até subiu esse vinílico aí para a parede. E a gente primeiro quer começar a falar do vinílico, quais são as características principais, né, que o piso vinílico tem. O piso vinílico, ele é um piso agradável, ele é um piso muito agradável. Ele é aconchegante também, né? Como a gente já começou a falar aqui de forma rápida, a gente vai explicar passo a passo. Ele é fácil de instalar, tá? Super fácil de ser instalado. Não tem algumas técnicas que precisam ser, algumas observações que precisam ser analisadas antes da instalação, e a gente vai falar para vocês aqui, vai falar como que a gente faz, de que forma que é feito, para vocês ficarem por dentro aí e começarem a avaliar. Então, ele é muito fácil de ser instalado, ele é aconchegante, é rápido também a sua instalação. Então, se você quer uma obra rápida, pode ser uma opção, sendo que eu vou falar para vocês os prós e os contras, né? E o que traz o material, o que é o piso vinílico? Quando a gente fala de vinílico, repare que existe uma diferença, né? Entre os pisos, esses pisos que trazem mais amadeirado. Hoje a gente não vai entrar na questão dos porcelanatos amadeirados, a gente vai falar mais mesmo do vinílico. Então, o vinílico, ele é um piso de PVC. Então repare que se vocês olharem direitinho, ele é bem fininho, mas tem algumas características que vocês precisam observar. E ele é bem molinho, né? Porque ele é um piso de PVC, então ele é um piso mais, vamos colocar assim, plástico, né? Então ele é um piso também antialérgico, é outra coisa importante, né? Se aí você tem alguém na sua casa que tem alergia, você pode colocar esse piso tranquilamente, que ele é antialérgico. E eu vou falar de mais algumas características, né? Outra coisa que as pessoas gostam muito, por ele ser aconchegante, ele é um piso que a pessoa gosta muito de ter o contato dele. Por exemplo, ficar descalço em casa, sentir ali a textura do vinílico. Então, assim, quem quer muito aconchego, ficar mais relaxado, né? E então as pessoas gostam muito do vinílico por isso também. Inclusive a gente está fazendo um apartamento agora em que a cliente quer os ambientes da sala e os quartos com vinílico. Ela só não optou pela cozinha, mas eu vou falar para vocês. Pode ser colocado sim, eu vou falar mais à frente, em cozinhas e áreas de serviço, mas eu vou falar o que vocês precisam observar. Para quem está chegando, esses slides são de uma amostra que a gente participou, Casa Design Búzios, e nós utilizamos justamente o piso vinílico nesse ambiente. E hoje nós estamos falando dele, né? Então, ele é um piso de PVC, tem PVC na sua composição, mais especificamente chamado cloreto de vinilha. Então, ele é um piso também que a gente pode considerar que ele é reciclável, né? E reciclado. Coloca pra gente aí, quem já utilizou esse piso em casa? Alguém daqui piso tem um vinílico em casa? Se você tiver, coloca aí e se você quiser também contar a sua experiência, se foi boa ou ruim,
Porque tem alguns detalhes que a gente vai explicar daqui a pouco, né, em relação principalmente à colocação, que a colocação é muito importante. É o sucesso ou a derrota do seu ambiente. E perguntas, dúvidas, vocês podem colocar aqui que a gente vai responder. A gente vai abrir um tempinho para poder responder para vocês. Então, o que muita gente se engana às vezes achar que o piso vinílico ele só tem aquela textura amadeirada. Não tem, tá? No mercado, claro que não tão facilmente, mas a gente encontra texturas tipo cimento queimado, tipo marmorizado. Você consegue encontrar sim, tá? Nessas lojas você consegue encontrar. E tem uma coisa que a gente pode trabalhar, textura de mármore, de pedra, tudo isso tem. Vocês conseguem encontrar. E aí vai depender muito do que vocês querem trazer para dentro de casa. A madeira normalmente é mais fácil, aquele estilo amadeirado, justamente quando as pessoas pensam no vinílico, pensam em aconchego. Então, né, a madeira automaticamente já traz, já remete ao aconchego. Por isso que ela é muito utilizada, o tipo de vinílico amadeirado. Então, outra coisa que vocês podem utilizar no vinílico, que é fácil, é a paginação desse vinílico. Espinha de peixe, né, você pode utilizar, fica bacana. Lembrando, gente, que esse tipo de paginação diferenciada, ela gasta um pouco mais de material. Então, você já tem que estar preparado para isso, se você quiser, por exemplo, uma espinha de peixe. E aí também tem que verificar se faz sentido para você, por exemplo, colocar uma paginação de espinha de peixe, vamos colocar na sala e nos quartos também, né? Às vezes você não quer mudar a paginação nos quartos, então tem que verificar tudo isso. E existe, né, algumas coisas que são super importantes de verificar na hora da compra desse piso. Primeiro a gente tem que verificar qual é o tráfego daquele local, tá? Tráfego, não é tráfico. Isso é importante, pessoal. Às vezes as pessoas olham, reparem quando vocês vão. Eu tenho certeza que se vocês não frequentam, pelo menos vocês viram em algum lugar um piso vinílico aplicado, em que ele está marcado, em que ele está muito arranhado. Por quê? Principalmente em academias. Porque às vezes a pessoa não dá atenção, tá? Qual é o tráfego que vai ser utilizado ali naquele local. Em residências, a gente considera como tráfego leve. Então é super tranquilo você colocar o piso vinílico de 2 milímetros, que ele é mais fininho. Então fica super tranquilo. Agora, quando a gente vai utilizar em áreas comerciais ou em academias, essa espessura do vinílico precisa ser um pouco maior, tá? Precisa ter quanto mais espesso, mais resistente ele é. Então observe se vocês vão colocar na casa ou se vão colocar em algum ambiente comercial, uma loja, por exemplo, que tem um tráfego maior, na academia, né? Isso é importante observar. E o que a gente tem de vantagem aí do vinílico? Gente, um abraço aqui pro pessoal que está no YouTube, também que a gente está transmitindo nos dois. O que tem também de importante que a gente pode considerar no vinílico, que é bacana? Ele não tem aquele toque que a gente tem nos laminados. O laminado, ele é tipo uma fórmica, né? Olhando a grosso modo, as pessoas podem até confundir, e muitas vezes confundem. Então o laminado, ele incha, por exemplo, com água, né? E tem esse barulho. Eu particularmente não gosto do laminado, por conta desses problemas. Mas o vinílico é super tranquilo, tá? Não tem esse barulho, o andar é suave, mesmo com salto, não importa, é um barulho comum, como se fosse colocar um outro piso. Então também é algo assim, que vocês precisam levar em consideração. Agora, outra coisa, às vezes as pessoas perguntam, mas aí em relação a preço, a valores, como que fica o vinílico? Se você for comparar o vinílico com o piso de madeira, por exemplo, o piso de madeira é bem mais caro. Com certeza, não tenha dúvidas. E aí eu quero começar a falar, a introduzir, como a gente estava falando aqui, desse espaço, tá? Que foi um espaço que a gente fez, uma amostra de decoração em Búzios, e a gente utilizou o piso vinílico.
Nós vamos chegar num ponto aqui que o André vai falar a respeito da aplicação dele, como que foi, tá, nessa amostra, até porque quando a gente fala de mostras, a gente tem toda essa questão de prazo, mas a gente não vai entrar muito nisso não, a gente está aqui para poder passar esse conteúdo para vocês do piso vinílico, do que a gente usa, né, a forma que a gente usa. Então, ele não, ao contrário do que as pessoas acham, que o piso vinílico, se eu colocar o vinílico, eu vou ter problema com água. Você não tem problema com água no caso dos vinílicos, tá? O que você tem ali que precisa ser observado? Você não vai lavar o piso vinílico. Não é porque ele não tem uma boa resistência, é porque ele é aplicado, tá? Ele é colado. Existe também o vinílico de encaixe, mas o vinílico normalmente mais comum, que é o mais barato, ele é colado. Então, se você vai ficar jogando água, essa cola vai soltar, né? E aí vai falar, porque o vinílico não presta. Não. Então, você precisa observar. Cozinha, área de serviço, pode ser colocado sem problema, desde que você não jogue água, tá? Mas se você quiser, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de lavar a casa, de jogar água na cozinha e na área de serviço. Eu, particularmente, gente, a área de serviço para mim precisa ser lavada. Né? Na nossa casa, eu tenho meio aquela coisa assim, banheiro tem que ser lavado, não funciona esse negócio de passar pano, e são um pano úmido e tal, o banheiro e a área de serviço. Então, pra mim, na área de serviço não faria sentido. Mas se você mora num apartamento, se você não tem muito essa questão de jogar água, um pano úmido resolve a situação, tá? Tanto na cozinha quanto na área de serviço. E na sala, nos quartos, vocês podem colocar sem problema nenhum. E nas áreas molhadas, como banheiros, a cozinha e a área de serviço também são áreas molhadas. Mas no banheiro, especificamente, não, a gente não indica que coloque. Justamente por conta dessa questão aí de água, né? E aí não fica muito funcional. A gente sempre costuma dizer que os projetos, as obras precisam ser bonitas, mas precisam ser funcionais. Os dois pontos precisam dar juntos, senão o negócio não flui, tá? É bonito, mas não funciona pra mim. Me traz muita manutenção. Eu tenho que ficar toda hora limpando. Eu tenho que ficar toda hora cuidando daquilo, porque eu não posso usar direito. Então, gente, não funciona pra sua casa e não é bacana a gente viver assim, com aquele todo cuidado. Você tá em casa, você quer curtir sua casa, você quer aproveitar a sua casa da melhor forma possível. Então, por isso que a gente tem algumas restrições. Nos banheiros não, cozinhas e área de serviço, se você não for aquela pessoa de jogar água. E aí vamos falar do ponto importante, que é a questão do piso, como que o piso tem que estar para poder receber. Não é de qualquer forma, tá, que é instalado esse vinílico, tá? Ele precisa estar de uma forma que possa ser aplicado esse vinílico. Então, como que precisa ser aplicado? Vamos falar agora sobre essa questão aí da colocação. Vamos falar sobre um caso que está acontecendo com a gente, né? De uma cliente nossa, ela tem um apartamento, o apartamento ele já tem os pisos, né, que foram colocados sobre o piso que a construtora colocou na época. Esse piso a cliente está querendo tirar, né? Está querendo tirar. Porém, se é mais antigo, né? Se ela quisesse deixar, beleza, só teríamos que verificar a questão, se o piso está oco. Se ele estiver oco, não é interessante, né, a gente fazer essa colocação. Por quê? Porque isso daí pode dar problema lá na frente e ela precisar tirar, né, perder esse serviço, né? Perder a mão de obra e perder o material. Então, a primeira coisa é pega um pedaço de placa, vai bater no piso. Se ele tiver oco, esquece, tem que tirar. Mas se tiver todos estiverem firmes, nivelados, que é um ponto importante, porque às vezes o piso, ele não fica assim, ó, retinho, ele fica um sobressalto. Aí não vai rolar. E aí você pode ter prejuízo depois lá na frente. Exato. Então é importantíssimo fazer esse acompanhamento. Essa questão da colocação é importantíssima.
Ó, essa sala aí que vocês estão vendo é lá da Casa Design Búzios, né? Que Lilian participou, né? Com mais 2 arquitetos. E essa sala foi toda com piso vinílico. E deixa eu passar aqui, mostrar a vocês um painel. Esse painel também, ele subiu, né? Do chão ele subiu para esse painel aí, o piso vinílico. Exatamente. Então, o que precisou fazer lá? O chão, ele estava cru. Só estava na concretagem. Não tinha contrapiso, gente. Não tinha contrapiso. Contrapiso é o quê? O contrapiso, ele é uma mistura de cimento com areia e são feitas várias mesclas, né, para poder ele deixar tudo nivelado. Se não tiver nivelado, é um problema sério, porque o piso vinílico, como o Lilian falou, ele tem 2 centímetros de espessura. Se você colocar, é uma régua flexível. Se você colocar e tiver um desnível ali, vai ficar aparecendo. Gente, fica marcado, tá? O chão fica marcado, a gente não indica. Se você não regularizar o piso, seu pedreiro aí, quem estiver acompanhando a obra, o profissional, o arquiteto que estiver junto, você precisa estar com o contrapiso pronto, tá? Para poder ser regularizado. Inclusive, quando eu falei com vocês, questão de mostra, tem que todo esse tempo, naquele prazo, você faz uma loucura, tá? A gente vai ter um piso mesmo, realmente cru, sem contrapiso. E aquela correria, porque você tem que fazer o contrapiso, tem que esperar secar para depois você aplicar. O piso vinílico é lindo, né? Quando é colocado de uma forma correta e quando é escolhido da forma correta. Porque, como o Lilian fala, né? Os ambientes têm que conversar. Exatamente, gente. Vocês já sabem que os ambientes têm que conversar entre si. Ó, se vocês verem aí, esse sofá tá combinando com piso vinílico. Eu não sou arquiteto, mas tô dando um palpite, que tô aprendendo com o Lilian aqui. Pega as dicas de decoração, a gente jogou justamente esse. Tem o piso vinílico, a gente utilizou. Outra coisa, essa aí é uma sala interessante, que quando a gente fez essa amostra, não tinha muito aquela coisa de home office, né? Só que essa sala é uma sala que tem ela é integrada com o home office. Nós vamos mostrar mais fotos só pra frente para vocês conhecerem. Então a gente utilizou, por exemplo, porcelanato na parede e o vinílico fazendo a composição com esse porcelanato. Então, assim, o vinílico, se você já tem um piso, estou morando no apartamento, quero colocar um piso por cima do que eu já tenho, que eu quero uma obra rápida e eu quero que traga aconchego, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, né? Algo que não traga alergia para minha família, você precisa também regularizar esse piso que você tem já, tá? Como? A gente faz o quê? Uma massa, né, de cimento, uma mistura, que a gente chama, né? É uma mistura de cimento e cola e água e é feita essa regularização em cima do seu piso. Por que precisa? Claro que depois, né, gente, de verificar que o seu piso não está solto, que não tem infiltração, que você não precisa fazer um contrapiso. Se o piso estiver solto, você vai retirar, vai refazer o contrapiso. Se não precisar, a gente vai colocar essa massa aí, essa cola misturada com cimento para regularizar por cima do seu piso. Porque se você colar o vinílico direto, simplesmente o que vai acontecer? Onde tem rejunte, vai ficar a marca certinha em cima do seu vinílico. E aí fica horrível, tá? Não fica bacana, a gente não indica, a gente não faz dessa forma. Então, regularize o seu piso com essa massa, seu pedreiro vai fazer. Outra dica importante, antes de pensar em colocar o vinílico, chama o profissional que vai executar aí a sua obra, que vai colar esse vinílico, que não necessariamente tem que ser o pedreiro. Existem profissionais que fazem só isso, que vão lá e que fazem esse trabalho de colagem do vinílico. E tem a questão também, a empresa que vende, geralmente ela tem os profissionais que elas indicam para poder fazer esse tipo de trabalho. Também. É uma dica boa aí. Mas aí você pode, antes de pensar até em comprar, você chamar esse profissional para ele dar uma olhada lá no seu apartamento ou na sua casa e verificar o que precisa fazer de intervenção de obra para o vinílico ficar, né, de uma forma bacana. Então, essa superfície ela precisa ser preparada antes. Não adianta a gente simplesmente jogar, porque essa nata de cimento aí, de cola e de água, ela precisa estar por cima do seu piso já existente, desde que ele não esteja soltando, ele esteja regularizado, ele não esteja com nenhum tipo de infiltração. Se tiver também, você tem que tratar primeiro a infiltração,
para depois fazer, né, a regularização do contrapiso e aplicar. Vamos passar mais umas fotos para poder a gente mostrar um pouquinho? Ó, não é interessante também colocar em cima de assoalho de madeira, hein? Ah, não pode. Outra coisa, porque isso daí vai te dar um problema muito grande depois. Se vocês repararem, o piso ele é interessante, é uma dica muito importante. O piso vinílico ele é uma régua retangular, né? Então, geralmente se usa a parte, né, que é mais comprida na direção do ambiente que é mais largo, né? Ou mais comprido, depende do ambiente. É outra dica de paginação aí. É uma dica de paginação muito boa, porque ela te dá uma sensação de amplitude, né? Então, por isso que é uma dica muito interessante. Você pode colocar de outra forma, mas, assim, essa é a forma mais usual, né? E fica mais bonita. Então, como estava falando dessa amostra aí que a gente participou, nós utilizamos o vinílico. Então, reparem que é um ambiente integrado, então você pode fazer integração, fica super bacana no ambiente, tá? Traz essa questão do aconchego, do relaxamento. E a gente fez essa parte desse canto aí que tem esse ambiente, nós trouxemos, aí vai uma dica para vocês, uma proposta de um home office. Então, nessa parte aí a gente criou o home office, tá? Com toda a parte aí tem uma janela, utilizamos também para fazer aquela questão que eu falei com vocês da conversa do ambiente. Olha a persiana que a gente utilizou, a persiana de madeira, até de uma loja muito bacana daqui, nossa parceira, a persiana de madeira fazendo composição com o vinílico, tá? Então, a gente faz essa questão da conversa, trouxemos o remo, trouxemos essa cadeira da Latug, que é uma cadeira assinada de madeira maciça, para valorizar ainda mais o ambiente. Então ficou super aconchegante, um espaço de trabalho tranquilo. Então nesse ambiente aí, como eu falei, é uma sala de estar. Depois eu vou voltar nos slides para mostrar alguns detalhes também do vinílico, como a gente está falando, aplicado ao vinílico, e é um home office. Então são ambientes integrados. Vamos lá no próximo slide para a gente caminhar um pouquinho e conseguir responder a vocês. Reparem. Tá vendo o piso aí, o piso vinílico? Esse piso vinílico, ele pegou a parte da largura, né, a parte mais larga, né, do vinílico, ele pegou na largura total do ambiente. Exatamente. Por isso que combinou, ficou aquele, né, aí a gente subiu para aquela parede, aquele nicho, né, que a gente mostrou para vocês. Depois de novo, tem imagem diferente do nicho que a gente fez todo de vinílico, tá? É possível fazer, é possível sim, você subir esse vinílico para a sua parede. Então, esse canto aí, como é bem recortado o ambiente, o espaço, a gente criou um banco, tá? Com espelhão, com pendentes, valorizando aí também, fazendo essa composição do banco de madeira com vinílico. Repare que sempre tem toques de madeira nos móveis, no mobiliário, na decoração, na cortina, naquele remo que a gente colocou lá, tá? Super bacana. E vocês podem utilizar no hall de entrada. Se vocês tiverem um espaço bacana para colocar um pendente, um espelho, gente, é super bem-vindo no hall de entrada. Então coloca o vinílico, coloca o piso vinílico aí, olha que bacana. Essa imagem eu fiz questão de colocar porque ela tá mais próxima para vocês entenderem a composição. Lá no fundo, o home office, trouxemos o banco para cá. E depois desse banco, do lado ali onde a gente tem uns puffs ali de madeira, eu acho que vocês estão conseguindo ver, tem um espaço para leitura, que eu vou mostrar no próximo slide aí para vocês olharem. Então, olha como que é possível. Outra coisa, como é um ambiente integrado, não tem soleira. As soleiras com vinílico, você vai precisar levantar essa soleira, tá? Ou, se você quiser levantar e mexer, existe um acabamentozinho para o piso vinílico. A gente não acha muito bacana, não. Estou falando no caso de ambientes que não são integrados. Hoje, vamos colocar assim, se você quiser colocar no quarto, na sala, você pode entrar com esse vinílico sem soleira. Fica muito mais bacana, fica muito mais limpo, tá? O ambiente fica muito mais limpo. Inclusive, a gente costuma até colocar nos nossos projetos dos clientes, até porcelanato, né? Os porcelanatos a gente colocar dentro nos ambientes sem soleira. Então, mesmo que não seja integrado, você pode optar por isso. A não ser que seja uma soleira que está fazendo uma divisão de uma porta aí que você vai precisar, né, de entrada, no hall de entrada, que você realmente precisa de uma soleira. Mas se você quiser transferir esse vinílico, passar com ele para dentro dos quartos da sala, cozinha não vai ter desnível, então você vai precisar de soleira, tá? Não tem como. A não ser que você não queira colocar o desnível na cozinha. Cozinha e área de serviço, normalmente a gente coloca o desnível por conta também de questão de lavar, enfim. O Caio mandou um abraço aqui de Aracaju. Boa noite, Caio. Um abraço, bom ter você aqui.
É boa, hein? É. É o engenheiro Não sei se é Melquisedeque, de eu acho que é de Aracaju também. Não sei. Prazer, meu irmão. Vamos lá pro próximo slide. Engasguei com a água aqui, brincadeirão. Que é o espaço que eu vou mostrar para vocês, que é o espaço, ó, outro cantinho, tá? Fazendo essa composição toda aí, com o vinílico, utilizando o revestimento branco subindo. Ah, outra coisa, eu não sei se tem foto que dá pra gente ver. Quais são, aí você coloca o vinílico, aí você vai pensar assim, e o rodapé? Porque não existe rodapé com o próprio piso vinílico, por ele ser, né, bem fininho. E o rodapé, o que eu faço? Você tem várias opções de colocar o rodapé. No caso do rodapé, o que você pode... A gente tem um rodapé de MDF, que você pode colocar. Tem um rodapé de poliestireno. Tem um rodapé daquele material molinho que a gente utiliza... deixa eu me lembrar aqui. Né? Me esqueci aqui, daqui a pouco eu lembro. Um EVA. EVA, que ele é molinho. Um rodapé molinho, ele é colado. Exatamente, ele é bem molinho, também colado. Então você já aproveita a vibe de colar o vinílico e já coloca seu rodapé. Nesse ambiente a gente colocou, eu acho que tem uma imagem que dá para mostrar o rodapé em composição com o vinílico. Aí não tá porque tem revestimento. Nós colocamos o rodapé de poliestireno, que é um rodapé daquele pronto, estilo, não tô falando marca, vocês conseguem outras marcas. Ali embaixo dá pra mostrar, embaixo da bancada. Tem aqui, ó. Tem, e tem outra imagem acho por aí. Aí o rodapé, nós utilizamos aí o de poliestireno, que é o rodapé pronto. Muito achado, muito comum falar que é o rodapé Santa Luzia. Santa Luzia é uma marca, tá? Vocês podem encontrar aí rodapés com preços variados com o mesmo material. Se vocês buscarem na internet também vocês vão achar. E você pode colocar esse, fica super bacana também. Esse rodapé também é colado, né? Esse que a gente utilizou aí, ele é de MDF, tá? Não, esse é o poliestireno, que é o rodapé pronto da Santa Luzia. A gente colocou lá. Mas você pode colocar o de MDF, ou se você quer colocar na mesma tonalidade que você vai colocar o vinil, também fica bacana. Com o branco, você repara que o branco amadeirado fica super bacana. Giovana tá perguntando, colocou soleira no quarto. Posso seguir com o vinílico? Giovana, se você quiser seguir com o vinílico para outro ambiente, você pode seguir, deixa a soleira, tá? Deixa a soleira, vê o nível direitinho e segue para outro ambiente. Se você não tivesse colocado a soleira no quarto, você poderia seguir direto. Por exemplo, se eu não me engano aí, tem o seu quarto, depois, gente, tô falando Giovana, que Giovana é cliente nossa, a gente fez, né, alguns ambientes lá. Acho que tem um quarto, seu quarto, e eu acho que tem depois um hall ali que o Bruno quer, o home office. Então você poderia seguir com o mesmo piso, tá? E entrando nos outros 2 quartos também. Não teria problema. Mas se você tem soleira, você interrompe na soleira e depois você volta, vai para o outro ambiente, seguindo. Se você conseguir, se o pessoal conseguir seguir a mesma paginação, seria bacana, né? Para não ficar com desencontro aí de pisos. Mas você pode fazer sim, não tem problema nenhum, tá? Então a dica do rodapé, então vocês podem colocar de MDF, vocês podem colocar de madeira, de poliestireno, então são vários. O branco na composição com a madeira eu gosto bastante, tá? Mas se você quiser uma coisa homogênea, eu não quero branco, eu quero subir com... Você encontra, você pode pegar um rodapé com a cor, o tom próximo com o vinílico que você vai utilizar. Porque, gente, o vinílico amadeirado, existe vários tons. Puxado para mais avermelhado, para mais nesse tom mais sequinho, que é algo assim, que a gente gosta mais. Uma madeira, bem próximo da madeira mesmo, natural, que fica bonito. Inclusive, a gente está fazendo dois projetos desse, com vinílico. Tem um que a cliente quer na casa porque ela tem cães. Então, outra dica, se você tem animais em casa, como eu já falei, do aconchego, que não é alérgico, né? Então, quem tem cão, quem tem animal em casa, os cães gostam muito de ficar, né? Porque é gostoso, né? Como eu falei, o toque dele é gostoso. Então, os cães gostam de ficar ali, né? Então, por isso que a gente também pediu pra gente colocar no projeto. E a outra já quer também por conta do aconchego, de estar descalço, de não pisar naquele piso frio, né? Diretamente, que é o caso do porcelanato. Então, se você tem idosos, é super bacana porque não escorrega, você não tem problema. Tem essa questão também de ser antialérgico, de trazer aconchego. Então vai pensando nas possibilidades, ou simplesmente porque vocês querem. Eu gosto do vinílico, eu acho bacana. Tem gente que é apaixonada por porcelanato polido,
tudo bem. Faz sentido para você, tem que fazer sentido para você. Tá? É igual quando as pessoas perguntam assim, o que ele está usando, qual é a tendência? Claro, gente, que a gente não vai querer colocar nada na nossa casa que já esteja em desuso, vamos colocar assim. Mas existem algumas coisas que ficam com uma permanência grande, né? Algumas coisas na decoração, alguns revestimentos, alguns pisos. O vinílico, por exemplo, é algo que não sai, tá? E se você gosta do vinílico, é importante você colocar aquilo que faz sentido. Por exemplo, vai me atender porque eu tenho animal, porque eu gosto mesmo, ou porque eu tenho criança em casa, criança gosta de brincar, né, no chão, ou simplesmente, porque eu tenho os pais que estão em casa, eu quero que eles fiquem aqui, que eles se acomodem bem. Então, tudo isso é válido na hora de você pensar, não só no piso, mas como um todo. Como que vai ser conversar as coisas entre si. A cor das paredes, como eu falei aqui, dei dicas aqui de rodapé, tá? Composição de mobiliário, tudo isso você pode fazer com vinílico. Tem o vinílico que a gente está falando que é muito utilizado, foi o que a gente utilizou nesse projeto aí, tá? Então, repare que é o vinílico em réguas, nós utilizamos no chão e nós subimos esse vinílico aí na parede, entramos no nicho, isso daí é um nicho, tá? Com fita de LED iluminada. E utilizamos quadros. Então, se você quiser fazer na sua casa, por exemplo, você pode colocar a sua TV no nicho desse. Então, fica muito bacana essa utilização, tá? Então, gente, desde que a parede esteja regularizada, tá? Como a gente falou, assim como o chão, a parede também precisa estar direitinha, tá? Não tá fora de nível, não tá nada assim. Então, você pode colocar fazer um nicho aí na sua casa com o próprio vinílico, tá? Outra dica, se você não quiser quebrar muito a parede, você pode utilizar o gesso acartonado, que foi o caso que a gente utilizou aí por conta de ser uma amostra, tá? Então, estamos dando várias dicas de decoração com piso vinílico também, não só aplicado no chão, tá? Outro ângulo ali, como a gente tem uma escada, a gente fez a composição também utilizando um pouco do preto, trazendo um pouco de impacto, já que a gente colocou uma escada também com piso de madeira, tá trazendo mais carregado, e utilizamos o preto tanto no guarda-corpo da escada quanto na parede, né, da escada ali, trazendo sempre uma sala, como eu falei, é uma sala integrada com o home office. E trabalhamos o piso vinílico no ambiente todo, fazendo essa integração. Tá? Ali já é a subida da escada, e nós colocamos na sequência para vocês entenderem como que é o projeto como um todo, tá? O vinílico, eu quero vinílico e posso colocar um porcelanato polido na parede? A resposta tá aí, gente. Tá? Se vocês quiserem colocar um porcelanato para fazer um painel de TV também, fica bacana, olha aí, um porcelanato polido na parede. Então fica super bacana, o vinílico é super versátil e dá para trabalhar. Mas como nem tudo, né? São flores, existem, resumidamente, alguns contras aí, né? Algumas coisas que a gente vai falar rápido que é desvantagem. Primeiro, falando do preço. Se você for comparar, como eu já falei no início, com o piso de madeira, ele é muito mais caro. Agora, se você for comparar com o porcelanato, que tem uma qualidade boa, é equiparado, tá? Em relação a valores. Então, você tem que ver o que faz sentido para você, se é realmente vinílico ou se você quer um porcelanato polido. Outra coisa também que pode danificar aí o seu vinílico, se você tiver uma incidência solar direta todos os dias nesse vinílico. Contudo, gente, que o sol bate, né, diretamente, desbota. Então, o vinílico também desbota. O que você pode utilizar de recursos? Mais uma dica. Você pode colocar cortinas nesse ambiente, né? Que fica bacana, traz mais aconchego ainda e você consegue proteger do sol. Um blackout é outra coisa que você pode utilizar. Ou então, quebra de vidro, você quebra um pouco essa incidência direta no vinílico, mas ele desbota como qualquer outra coisa. Se você fosse colocar uma roupa todo dia tivesse incidência do sol, isso iria desbotar. Também é a questão de você ficar arrastando os móveis. Isso é importante também. Quando você arrasta os móveis, tem móveis que tem assim fica a parte de baixo da base dele fica áspera, né? E aquilo ali pode trazer um prejuízo para você, porque vai começar a arranhar tudo, né? Então é importante também se atentar nessas questões. A gente está dando vantagens, deu as vantagens antes, agora as desvantagens, que não são tão desvantagens assim, né? Requer mais cuidado, né? Cuidado de quem utiliza. E essa questão que Lili falou em relação à insolação, se você tem um profissional te orientando e você tem o desejo de colocar piso vinílico, ele com certeza vai ver essa questão da insolação para ver se vai ficar adequado naquele ambiente que você quer.
né? Então, por isso que a orientação do profissional é muito importante. Em relação também à movimentação dos móveis, o que você pode colocar? Você pode colocar feltro, né? Cola o feltro nos pés dos móveis. Hoje em dia, eu acho um pouco até mais difícil, né? A pessoa, depois que está com os móveis todos nos lugares, ficar modificando, arrastando muito, né? Principalmente assim, se você usa móvel planejado, você vai ter tudo fixo, a maioria. É mais um sofá, uma mesa de canto, uma mesa de centro, ou se você tem uma sala que tem mesa de jantar, você pode colocar feltro ali embaixo e proteger os móveis, que você vai evitar arranhões. Então, nós trouxemos essas comparações tanto para vocês pensarem o que faz sentido para vocês, tá? Para a família de vocês, e o que não faz sentido para avaliar. Não, para mim funciona, eu quero, eu vou colocar na minha casa. Ou então não funciona, eu vou para uma outra opção, que pode ser também os porcelanatos aí, que a gente tem de várias opções.